para o portal do culto matutino terapêutico. Nesse portal, a gente tem colocado todo o conteúdo que a gente tem conversado nesses nossos cultos desde 2021. Então, todos os temas, todos os assuntos, os vídeos, tudo, né, está registrado nesse portal. E como é que faz para chegar nele? A gente pode usar qualquer site de busca. Colocou lá, portal do culto matutino, aí se chega a ele. E aqui também na descrição do nosso culto, você tem links que levam a ele. Chegando nele, aqui nesse cantinho aqui esquerdo, clicou aqui nesse ícone, você tem então um menu, não é, de todas as páginas. Aqui primeiro tem as páginas principais. E clicando aqui nessas setazinhas, ó, você tem as páginas secundárias de cada uma dessas principais, tá? Bom, isso aqui é um menu. O outro menu que tem no portal e em todas as páginas do portal é aqui embaixo, na parte final, você tem então todo o conteúdo, todas as páginas, todos os links estão aqui e estão distribuídos dentro de cada né, contexto dos seus temas, tá bom? Então, e você tem aqui um númerozinho, olha, esse númerozinho é um ajudador para você encontrar determinadas páginas, determinados links. E você tem aqui essas setazinhas aqui, que clicando, você tem um vídeo que explica as páginas que vêm a seguir, tá? Então, é esse sentido. Como esses números estão de 1 a 31 e hoje é o dia 2, então a gente vem aqui para o dia 2, aqui tá vendo o número 2? A gente clica, a gente chega aqui e aí a gente tem aqui falando sobre o pastorado 4. O que é o pastorado 4? Foram 3 pastorados que nós tivemos, né, no nosso ministério, no Reino de Deus, 3 pastorados, 3 igrejas, e agora estamos exercendo um 4º pastorado que tem características diferentes daqueles 3 primeiros, né? A gente está, digamos que, pastoreando pessoas de uma forma diferente daquela que exercíamos nas 3 igrejas passadas. Então, essa página trabalha exatamente isso, essas maneiras que nós temos para exercer esse 4º pastorado, tá? Então, é de uma maneira geral. Aqui tem páginas e blogs e coisa que nós estamos usando com frequência, até para atender ao portal em si. Aí, voltando aqui ao menu, você tem aqui pastorado 4, aí você tem o pastorado 1. Nesse pastorado 1 é uma página que lembra muito, não tudo, porque muita coisa se perdeu no tempo, mas muita coisa, muitas informações sobre o primeiro pastorado. Então está aqui a primeira, né, a foto da primeira igreja que nós pastoreamos, né? Tem aqui registros, né, daquela época, muitas coisas que ocorreram naquela época, né? Nomes de pessoas que estiveram envolvidos naquela época, naquele ministério. Aqui tem fotos, né? Algumas poucas fotos, né? Do muito que aconteceu, ou de pessoas que naquela época estavam fazendo parte da igreja e assim por diante. Também temos, dentro, né, dessa sequência, aqui nós temos pastorado 2, que é a segunda igreja que nós pastoreamos, tá? Aquela primeira igreja foi em Recife, Pernambuco. A segunda igreja, agora a gente lembra, foi lá em Iguaí, Então está aqui, né, o santuário naqueles tempos que nós estivemos pastoreando ali. Tem aqui algumas coisas que lembram aquela época, algumas fotos, pessoas que fizeram parte, aqui são algumas das pessoas que fizeram parte da liderança da igreja naquela época.
episódios, né? Alguns episódios que a gente lembra, ou que pessoas lembraram para a gente que ocorreu, né? O que ocorreram naquela época. Tem aqui esse livro onde as pessoas, depois que nós saímos, pessoas preencheram, assinaram, mandaram recados, né? Quando nós deixamos a igreja, depois de 5 anos de ministério ali. Tem aqui os nomes de muita gente, né? Não todos, mas muita gente que fez parte naquela época, né? Recentemente até alguém estava lembrando de mais nomes que não estavam aí. Fotos, né? Fotos daqueles tempos, né? Fotos também de pessoas daquele tempo, mas são fotos mais atuais, né? Então está aqui muita foto de gente que fez parte de todo aquele ministério. Tem mais, ok, está aqui, né? Aqui o culto de despedida e etc. Aqui tem a terceira, aqui o pastorado 3. Esse pastorado 3 já foi esse daqui em Teixeira de Freitas. Então nós temos aqui o registro, né, de muito também do que aconteceu, e talvez aí é quem tem mais informações, porque são informações mais recentes, e nós registramos e muita coisa ficou guardada e etc. Então ficou muito mais registros desse ministério atual. Aqui tem registros, né? Aqui tem várias coisas que marcaram aquela época, né? Deixe-me ver aqui mais. Então tá aqui. Vamos ver mais aqui. É muita coisa, muita informação, né? Tá aqui sobre os ministérios. Aqui tem alguns dos ministros, né, que fizeram parte do nosso trabalho naquela época, né, na direção dos trabalhos na igreja. Aqui tem sobre os núcleos de oração, igrejas filhas, caravanas que foram feitas para viagens e passeios, turismo e etc. Aqui sobre encontros com Cristo que foram realizados, né? O Nopá, enfim, uma série de coisas que marcaram aquele ministério. Nessa sequência de páginas, tem também aqui, olha, desigrejados. Isso faz parte do quarto pastorado. É um número razoável de pessoas que não fazem parte de igreja alguma, mas que de uma forma ou outra, num momento ou outro, entram em contato com a gente, né? Pede orientação, pede oração, pede uma coisa, ou orienta uma coisa, enfim, é um trabalho muito interessante com pessoas que são salvas, né? Mas que não fazem parte de igreja. Elas entenderam, e a gente respeita a experiência de cada um, elas entenderam que eram muito mais proveitosas, né, no reino de Deus, fora do convívio, segundo a palavra de algumas, fora do convívio com o joio, né, elas encontraram condições de serem mais úteis ao reino de Deus. Tá? O convívio com o joio criava muitas situações que terminava, em vez de a igreja produzir saúde, né? E aí a gente usa o termo saúde mental, entenderam que saindo do convívio do joio, a saúde de cada um era preservada. E a gente respeita a experiência de cada um, né? Então a gente tem isso aqui, e aí a gente, nessa página, a gente estuda sobre essa questão de desigrejados. O que é isto, né? O que isso significa, né? A situação deles, como é que eles podem ser úteis ao reino de Deus e assim por diante. Então é muito interessante também essa página aqui, com muita informação e muita explicação sobre a situação, tá? Inclusive de maneira bíblica, em maneira relacionados até em relação a Jesus Cristo, não é? Essa situação de desigrejado, ou seja, existem 4 tipos de igreja dentro do texto bíblico. Existe a igreja pessoal, existe a igreja local, existe a igreja denominacional e existe a igreja de todos os tempos, tá? Então,
você tem a igreja pessoal e a igreja de todos os tempos. Essa é formada somente por salvos, somente por trigo. Existe trigo na igreja pessoal, porque se a pessoa não é trigo, não é a igreja, né? Então é igreja pessoal. E a igreja de todos os tempos, que é formada só de trigo. Agora, a igreja local e a igreja denominacional, elas são formadas por trigo e por joio. E aí, o trigo, por ser pacífico, ele dá espaços para que o joio, que é violento e não é trigo, não é? Esse joio, então, é quem normalmente ou é atendido pelas lideranças dessas dois tipos de igreja, ou eles estão diretamente na liderança desses dois tipos de igreja. Então, desigrejados são aqueles que se libertam dessa liderança, né, do joio nesses dois tipos de igreja, a local e a denominacional. Então tem esses assuntos aqui que são muito interessantes e é uma tendência, tá? É uma tendência enorme no mundo. As pesquisas mostram isso e está aqui também respondendo sobre isso. O que mais que tem aqui nessa página 2, nas páginas 2 aqui no menu, tem falando de desigrejados, fala sobre igrejação. Né? Vamos ver o que é igrejação. A igrejação é uma orientação que é dada de maneira pastoral para pessoas que estão desigrejados, mas que querem ser igreja, querem ação, querem ser atuantes no reino de Deus, mesmo não ligados a uma igreja. Então, algumas orientações que nós temos dado, não é? Nós temos colocado aqui. Aquelas orientações que são mais particulares, a gente não coloca aqui, porque aqui é público. Mas aquelas orientações que podem ser utilizadas por outras pessoas, aí a gente coloca aqui. Então, tem aqui vários assuntos sobre isto, né? Tem aqui, ó, igrejação, o que é, princípios, né, a serem percebidos, edificação, então tem aqui vários itens sobre edificação, testemunho, como exercer esse testemunho, né, e assim por diante. Então são vários temas que são colocados que compensa você depois dar uma passada, dar uma olhada, né? Claro que isso aqui ainda está em construção, porque ainda estamos digamos, algumas orientações a gente não colocou ainda aqui, mas está colocando aos poucos, porque a gente está atendendo muitas páginas ao mesmo tempo, né? E o tempo não ajuda, mas a gente vai devagarinho, a gente vai conseguindo juntar muita coisa, porque já tem muita coisa já guardada, já disponível nessas páginas. Tá bom? Ok, então a gente fica por aqui. A gente louva a Deus pelo dia de hoje, a gente louva pela oportunidade de cultuá-lo e a gente fica orando para que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos ao seu redor, tá? E com fé em Deus, amanhã está de volta. Provavelmente, lá para as 10h30, nós vamos ter aquela live com os temas que nós tratamos no nosso culto aqui, né, no domingo aqui, o culto na família. A gente vai disponibilizar então esse vídeo. Mas amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para continuar os nossos estudos, a nossa conversa a respeito da revelação de Deus, tá? Então, até mais. Deus abençoe e até lá.